Por quase 7 anos, uma pequena cidade costeira na Irlanda assistiu a um espetáculo de dor televisionada. Um homem de óculos, com a voz trêmula, olhava fixamente para as câmeras de telejornais e implorava para que sua amada esposa voltasse para casa, segurando as lágrimas sob os holofotes. Ele dizia que a esperaria para sempre, criando a imagem do marido devoto abandonado sem explicação. Mas a verdade é que enquanto ele pedia ao mundo para encontrá-la, ele sabia exatamente onde ela estava. Tina Satchwell, nascida Tina Dingivan, no dia 30 de novembro de 1972, na localidade de Fermoy, condado de Cork, era uma figura que dificilmente passava despercebida. Com 45 anos de idade, na época dos eventos que marcariam tragicamente a sua história, ela era descrita unanimemente por aqueles que a conheciam como uma mulher vibrante e cheia de vida. De estatura pequena, medindo cerca de 1,62 m, Tina possuía cabelos loiros na altura dos ombros e olhos azuis marcantes que complementavam uma personalidade frequentemente descrita como borbulhante. Ela carregava em seu corpo marcas de sua jovialidade, incluindo uma tatuagem do personagem Piu Piu no peito e um piercing no umbigo, detalhes familiares aos seus amigos próximos. No entanto, por trás desse exterior radiante e impecável, havia uma história de origem complexa e uma vulnerabilidade emocional profunda. Tina foi criada por sua avó, Florence Dingivan, a quem ela acreditava ser sua mãe biológica durante grande parte de sua infância, nutrindo por ela uma devoção inabalável. A descoberta tardia de que sua irmã biológica, Mary Collins, era na verdade sua mãe, foi uma revelação que lhe causou dor, embora não tenha diminuído o amor que sentia pela avó que a criou. Essa complexidade familiar moldou uma mulher que, apesar de parecer extremamente sociável em público, guardava uma timidez reservada e mantinha sua vida privada longe dos olhares curiosos. A grande paixão de Tina era a moda. Ela possuía um olhar caro para roupas e joias, mantendo em sua casa centenas de trajes, muitos ainda com as etiquetas originais, pendurados em araras. Esse amor pelo vestuário conectava-se diretamente à sua principal atividade social, as vendas de porta-malas, conhecidas como car boot sales. Tina não apenas vendia roupas usadas nessas feiras em todo o condado de Cork, mas utilizava esses eventos como um ponto vital de conexão humana, onde interagia com uma comunidade regular de vendedores e compradores. Além da moda, seu coração pertencia aos seus animais. Sem filhos biológicos, ela tratava seus 2 cães, Ruby e Heidi, e seu papagaio Valentine, como seus bebês, raramente sendo vista sem a companhia deles e dedicando-lhes um afeto maternal profundo, especialmente após a devastadora perda de seu irmão Tom por suicídio em 2012, evento que a abalou profundamente. A vida de Tina estava intrinsecamente ligada à de Richard Satchwell, um caminhoneiro inglês que ela conheceu quando tinha apenas 17 anos e ele 22, na cidade de Colville, perto de Leicester, na Inglaterra. Desde o início, a dinâmica do casal foi marcada por uma intensidade singular. Richard, ao vê-la pela primeira vez, declarou ao irmão que se casaria com ela, referindo-se a Tina frequentemente como sua esposa troféu e afirmando que ela estava fora do seu alcance. O casamento ocorreu no dia 30 de novembro de 1991, data do 20º aniversário de Tina, e foi marcado pelo fato de Richard ter cortado laços com sua própria família, que desaprovava a união, isolando-se para ficar com ela. Essa devoção, descrita por Richard como adoração, mascarava um comportamento controlador e possessivo. Relatos posteriores indicariam que ele criticava as amizades de Tina até que seu círculo social diminuísse, exigindo saber seu paradeiro a todo momento e criando um ambiente onde o casal bastava a si mesmo. Em 2016, essa dinâmica de isolamento se intensificou fisicamente quando o casal vendeu sua residência em Fermoy e mudou-se para a cidade costeira de Youghal, comprando uma casa no número 3 da Grattan Street por 52 mil euros. A mudança retirou Tina da comunidade onde ela era conhecida e amada, transportando-a para um local onde os vizinhos raramente a viam
sem a presença constante do marido. A nova casa, longe de ser um lar dos sonhos, estava em condições precárias e em constante reforma, assemelhando-se a um canteiro de obras interno que Tina evitava mostrar aos outros. Financeiramente, a imagem de estabilidade que Richard tentava projetar contrastava brutalmente com a realidade. O casal sobrevivia com benefícios de assistência social, com a conta bancária conjunta frequentemente no vermelho, vivendo uma existência de recursos escassos. Richard alegava mimar Tina com rituais diários, como preparar seus banhos e cuidar de seus pés. Mas essa atenção excessiva servia apenas para reforçar a dependência emocional e o isolamento que definiriam os últimos meses de Tina naquela casa sombria na Grattan Street. Os eventos cruciais que selariam o destino de Tina ocorreram segundo a narrativa inicial apresentada por Richard na manhã do dia 20 de março de 2017. Richard descreveu o início daquele dia como absolutamente rotineiro. Ele relatou ter levantado cedo e, como de costume, preparado o café da manhã para a esposa por volta das 9h20 da manhã. O cardápio consistia em chá, torradas e uma preparação especial de frutas e iogurte que ele costumava fazer para ela, servindo-a na cama enquanto ela ainda descansava. Não havia, segundo ele, qualquer sinal de discórdia ou tensão anormal naquela manhã específica que pudesse prever o que aconteceria a seguir. De acordo com o relato detalhado de Richard, foi Tina quem fez um pedido que alteraria o curso do dia. Ela teria solicitado que ele dirigisse até a cidade vizinha de Dungarvan, localizada a cerca de 30 quilômetros de distância, para ir ao supermercado Aldi. O objetivo da viagem seria comprar peixe e comida para o papagaio de estimação do casal, Valentine. Richard afirmou ter deixado a residência na Grattan Street entre as 10h e as 10h30 da manhã para cumprir a tarefa solicitada pela esposa. Ele sustentou que a deixou em casa, aparentemente tranquila, enquanto saía para realizar as compras rotineiras que ela havia pedido. O retorno de Richard à casa ocorreu, segundo sua versão, aproximadamente 2 horas depois, por volta do meio-dia. Ao entrar, ele se deparou com um silêncio inquietante. Tina não estava lá. Ele relatou ter encontrado as chaves de casa dela caídas no chão, logo na entrada. Ao verificar a casa, notou que 2 malas haviam desaparecido. Mais alarmante ainda, Richard alegou ter verificado uma caixa de dinheiro escondida no sótão, onde o casal supostamente guardava suas economias de vida, e descobriu que a quantia de 26 mil euros em dinheiro havia sumido junto com a esposa. Apesar da cena sugestiva de uma partida abrupta e do desaparecimento de uma soma tão significativa de dinheiro, a reação de Richard não foi de pânico imediato. Ele não ligou para a família dela, nem para os amigos, nem para a polícia naquele momento. Em vez disso, ele esperou 4 dias completos. Somente no dia 24 de março de 2017 é que ele decidiu contatar as autoridades. E mesmo então, seu comportamento foi peculiar. Ele ignorou a delegacia local de Youghal, que ficava próxima de sua casa, e dirigiu mais de 40 quilômetros até a cidade de Fermoy para relatar o ocorrido. Lá ele informou casualmente que sua esposa havia ido embora voluntariamente para colocar a cabeça no lugar, tratando o caso não como um desaparecimento alarmante, mas como uma questão conjugal passageira. Enquanto a polícia inicialmente tratava o sumiço de Tina como um caso de pessoa desaparecida sem indícios criminais, Richard Satchwell não se comportou como um marido recluso em luto. Pelo contrário, ele iniciou uma campanha midiática extraordinária e sem precedentes, colocando-se voluntariamente sob os holofotes. Entre junho de 2017 e março de 2018, ele concedeu pelo menos 14 entrevistas gravadas para a televisão, rádio e jornais. Nessas aparições, Richard chorava copiosamente e olhava diretamente para as lentes das câmeras, fazendo apelos emocionados que comoviam o público. Em um momento particularmente teatral no programa Crime Call, ele implorou: "Tina, volte para casa, meus braços estão abertos."
Ele construiu uma narrativa pública de que Tina teria fugido por vontade própria devido a problemas de saúde mental e crises familiares, sugerindo que ela estava instável após a morte do irmão, uma versão que feria profundamente a família dela e contradizia os relatos médicos de que ela era saudável. A situação tomou um rumo ainda mais estranho meses após o desaparecimento. No dia 9 de julho, Richard alegou ter feito uma descoberta surpreendente no estacionamento de um supermercado Tesco local, onde costumava ir para jogar na loteria. Ele relatou ter avistado 2 malas abandonadas perto das lixeiras de reciclagem, afirmando que a visão lhe causou arrepios na espinha. Após fotografar os objetos, ele contatou a polícia, sugerindo que poderiam pertencer a Tina. No entanto, os testes forenses realizados nas malas não encontraram qualquer conexão com ela, e muitos investigadores começaram a suspeitar que aquilo poderia ser uma tentativa de Richard de plantar evidências falsas, realizar jogos mentais ou desviar o foco da investigação para longe de sua casa. Paralelamente a esse circo midiático, as primeiras ações policiais na residência do casal na Grattan Street deixaram a desejar em termos de profundidade. Em junho de 2017, uma equipe de busca entrou na casa, mas a operação não foi invasiva. O que encontraram foi um cenário de desleixo absoluto. A casa estava imunda, com fezes de cachorro cobrindo partes do chão e uma gaiola de pássaro que não era limpa há muito tempo. Centenas de roupas de Tina estavam penduradas em plásticos e o ambiente era caótico. Um cientista forense utilizou luminol para buscar vestígios de sangue, mas após 12 horas de testes, nada foi encontrado. Sem sangue e sem um corpo, e com a polícia focada apenas em apreender dispositivos eletrônicos, sem escavar o local, o mistério persistiu, permitindo que Richard continuasse sua atuação pública de marido desesperado. A verdadeira virada na investigação demorou a acontecer e só ganhou força anos depois, em agosto de 2021, quando o caso foi transferido para a superintendente Anne Marie Toomey, que ordenou uma revisão completa de todas as evidências como um cold case. Foi nesse momento que a análise detalhada dos dispositivos eletrônicos apreendidos anos antes, mas não devidamente examinados na época, revelou segredos perturbadores. Um laptop que havia sido retirado da casa em 2017 guardava um histórico de navegação arrepiante. No dia 24 de março de 2017, exatamente o mesmo dia em que Richard foi à delegacia relatar o desaparecimento da esposa, alguém usou aquele computador às 21h08 para pesquisar sobre cal virgem. O usuário assistiu repetidamente a vídeos no YouTube sobre a reação da cal virgem com água, uma substância conhecida por acelerar a decomposição e suprimir odores em enterros clandestinos. Além dessa pesquisa incriminadora, a revisão dos dados de geolocalização e das câmeras de segurança desmontou completamente o álibi de Richard sobre a manhã do desaparecimento. Ele havia afirmado insistentemente que na manhã de 20 de março dirigiu até a cidade de Dungarvan para fazer compras a pedido de Tina. Contudo, as imagens de segurança mostraram Richard no correio da cidade de Youghal às 11h10 da manhã, e não na cidade vizinha como ele alegava. Mais condenatórios ainda foram os dados de localização do celular dele, que provaram que ele retornou para casa logo após essa ida ao correio e permaneceu dentro da residência entre as 11h10 e as 12h50. Esse intervalo de 100 minutos no qual ele mentiu estar viajando colocava-o sozinho na cena do crime exatamente no momento em que a esposa supostamente desapareceu. A investigação financeira, conduzida durante a revisão do caso, destruiu outra parte fundamental da história de Richard: a lenda do dinheiro. Ele alegava que Tina havia fugido levando 26 mil euros em espécie de uma caixa de segurança, mas a análise das contas do casal mostrou que isso era impossível. Eles viviam no limite financeiro, dependendo de benefícios sociais, e a conta bancária conjunta estava constantemente no vermelho ou utilizando o limite do cheque especial.
Não havia economias, apenas dívidas e uma gestão financeira caótica. No entanto, o detalhe mais bizarro descoberto nos e-mails de Richard foi sua obsessão por adquirir animais exóticos em meio à suposta crise conjugal. Os detetives encontraram uma série de e-mails e mensagens de texto trocados entre Richard e uma organização fraudulenta chamada International Monkey Rescue. Enquanto ele alegava estar sofrendo pelo sumiço da esposa, ele estava ativamente negociando a compra de 2 macacos saguis, chamados Terry e Thelma, enviando dinheiro via Western Union para golpistas. O mais chocante foi uma mensagem enviada por Richard a um tal Sr. James dessa organização no dia 20 de março de 2017, a data exata do desaparecimento. Nela, Richard escreveu que aquela era sua última chance e que, se os macacos não chegassem, sua esposa iria deixá-lo. O comportamento de Richard nos dias seguintes ao sumiço também revelou uma frieza calculista. Apenas 10 dias após Tina desaparecer, em 30 de março, ele enviou uma mensagem de texto para a prima dela, Sarah Howard, oferecendo o freezer do casal. No dia seguinte, ele anunciou o eletrodoméstico no site Done Deal, com a descrição freezer grande, grátis para levar, funcionando perfeitamente, só precisa de uma limpeza. Além disso, ele começou a vender os pertences pessoais de Tina, incluindo suas roupas favoritas e botas Dr. Martens, nas mesmas feiras de porta-malas que ela adorava frequentar. Para os investigadores, ficou claro que os itens que ela supostamente teria levado na fuga, como uma jaqueta preta e um vestido comprados dias antes, ainda estavam na casa, nunca usados. Em outubro de 2023, a investigação atingiu seu clímax. Com base nas novas evidências digitais e no perfil comportamental de homicidas domésticos, a polícia obteve um novo mandado de busca, desta vez para uma operação invasiva sugerida pela arqueóloga forense Doutora Niamh McCullough. A equipe chegou preparada para desmontar a casa se necessário. O ponto de virada ocorreu quando um cão farejador da raça Springer Spaniel, chamado Fern, entrou em ação. O animal mostrou um interesse intenso e imediato em uma área específica, o espaço sob a escada interna da residência. Os investigadores notaram que o local havia passado por reformas suspeitas. Havia uma parede de tijolos vermelhos sob a escada que parecia ter sido construída por um amador, com argamassa escorrendo de forma desleixada e o gesso na lateral era novo. Ao removerem o piso de linóleo estilo anos 70 que cobria o chão, a equipe visualizou uma mancha retangular de concreto, que tinha uma cor diferente do restante do piso, indicando que havia sido derramado recentemente. Na noite de 11 de outubro, utilizando britadeiras, eles romperam o concreto. A uma profundidade de aproximadamente 64 centímetros, encontraram lonas de plástico preto. Na manhã seguinte, ao continuarem a escavação cuidadosa, avistaram uma mão humana. Tina Satchwell foi finalmente encontrada, enterrada em sua própria casa há mais de 6 anos. A identificação foi confirmada pelos registros dentários e pela tatuagem do piu-piu que ainda era visível em seu peito. Quando a polícia finalmente confrontou Richard Satchwell com a realidade inegável de que os restos mortais de sua esposa haviam sido localizados sob o concreto da escada, a persona do marido angustiado, que ele sustentou meticulosamente por anos, desmoronou em questão de segundos. Ao ser informado de que nós a encontramos, o comportamento de Richard mudou drasticamente. Ele retirou os óculos, enxugou lágrimas que pareciam surgir sob comando e, percebendo que não podia mais negar a morte de Tina, apresentou uma nova e elaborada versão dos fatos. Abandonando a história do desaparecimento voluntário, ele passou a alegar que a morte de Tina fora um trágico acidente ocorrido durante um ato de legítima defesa, pintando-se novamente como uma vítima das circunstâncias, mas desta vez dentro de casa. Segundo o novo relato detalhado fornecido às autoridades, Richard afirmou que, após retornar do jardim, onde consertava a máquina de lavar na manhã de 20 de março, encontrou Tina ao pé da escada, segurando um formão, uma ferramenta de cinzelar.
Ele alegou que ela estava raspando o gesso da parede em um estado de agitação e, ao ser questionada sobre o que estava fazendo, teria avançado violentamente contra ele, tentando golpeá-lo com a ferramenta afiada. Richard descreveu uma luta corporal na qual ele teria perdido o equilíbrio e caído de costas na escada, com Tina posicionada sobre ele, tentando apunhalá-lo na cabeça com o formão. Em sua defesa, ele narrou que, para se proteger e afastar a esposa, agarrou as pontas do cinto do roupão que ela vestia e as puxou, cruzando-as contra o pescoço dela. Ele insistiu que sua intenção era apenas retirá-la de cima dele, mas alegou que, em questão de segundos, o corpo de Tina ficou pesado e ela desfaleceu em seus braços, morrendo ali mesmo. O que se seguiu na narrativa de Richard foi uma sequência de eventos macabros. Ele disse ter ficado sentado com o corpo da esposa por cerca de 20 a 30 minutos, enquanto os cães do casal, Ruby e Heidi, lambiam o rosto da dona morta, uma imagem perturbadora que ele usou para enfatizar seu suposto choque e paralisia. Richard afirmou que manteve o corpo de Tina no sofá da sala por 1 ou 2 dias, incapaz de decidir o que fazer. Eventualmente, percebendo que os cães não se afastavam do cadáver, ele tomou a decisão de mover o corpo para um freezer horizontal que ficava no galpão do jardim, o qual estava desligado e sendo usado apenas para armazenamento. Foi então que ele começou a preparação para o ocultamento final. Richard descreveu ter cavado a cova sob a escada com as próprias mãos e ferramentas, trabalhando como um robô, desde o amanhecer até o anoitecer, até que seus nós dos dedos estivessem sangrando, conseguindo abrir um buraco de profundidade considerável no solo arenoso. O enterro, segundo ele, ocorreu no dia 26 de março de 2017, que coincidia com o Dia das Mães. Ele disse ter retirado Tina do freezer, ainda vestida com seu pijama e roupão, e a envolveu em lonas plásticas pretas que o casal utilizava nas vendas de porta-malas. Tentando atribuir uma dignidade inexistente ao ato, Richard alegou que queria comprar rosas para colocar no túmulo, mas por ser Dia das Mães, encontrou apenas tulipas, as quais teria jogado na cova junto com a aliança de casamento dela, para que ela soubesse que a mão que a matou foi a mesma que a amou. No entanto, nem as flores nem a aliança jamais foram encontradas pelos peritos. Por fim, ele preencheu o buraco e despejou uma camada espessa de concreto sobre a esposa, selando seu segredo. O julgamento de Richard Satchwell, iniciado em abril de 2025 no Tribunal Criminal Central de Dublin, foi o palco onde sua versão de marido acidental foi sistematicamente desmantelada pela promotoria. A promotora Geraldine Small expôs a frieza calculista do réu, argumentando que a tese de legítima defesa era um absurdo lógico diante das evidências. Foi destacado ao júri que, se a morte tivesse sido realmente um acidente, qualquer pessoa inocente teria buscado socorro médico imediato ao sentir o corpo da esposa desfalecer. Em vez disso, Richard optou por criar um rastro digital enganoso, enviando e-mails sobre macacos e visitando familiares para perguntar por Tina, tudo enquanto ela jazia morta dentro da propriedade. A perícia forense foi crucial para contradizer a narrativa de um enterro respeitoso ou de uma morte acidental simples. Embora a doutora Margot Boster não tenha conseguido determinar a causa exata da morte, devido ao estado avançado de decomposição e esqueletização após tantos anos, a ausência de fraturas no esqueleto de Tina enfraquecia a história de uma luta violenta onde ela teria caído escada abaixo. Um dos pontos mais condenatórios foi a presença inexplicável de fragmentos de vidro quebrado encontrados no crânio e na face de Tina, bem como dentro do plástico que a envolvia. Richard jamais conseguiu explicar como, em sua versão de estrangulamento defensivo, o vidro foi parar ali, sugerindo um trauma muito mais violento ou um cenário completamente diferente do relatado. Além disso, a maneira como o corpo foi encontrado desmentia qualquer alegação de dignidade. Tina foi enterrada de bruços em posição fetal, envolta como uma múmia em camadas grossas de plástico e fita adesiva. O detalhe do cinto do roupão também foi explorado pela acusação.
Ele não estava passado pelos laços da roupa, mas sim amarrado de forma complexa e atípica ao redor do pescoço, passando por baixo do ombro e axila, o que sugeria que o tecido foi utilizado como uma alavanca para estrangulamento intencional, e não apenas segurado defensivamente, como Richard alegara. A acusação exibiu para o júri uma compilação das diversas entrevistas que Richard concedeu à mídia ao longo dos anos, confrontando as imagens do homem que chorava na televisão com a realidade do indivíduo que, naqueles mesmos momentos, caminhava diariamente sobre o corpo da esposa. A defesa tentou chamar a irmã de Tina, Lorraine Howard, para depor sobre o suposto temperamento explosivo da vítima, na esperança de dar credibilidade à tese de ataque com o formão. No entanto, o tiro saiu pela culatra quando Lorraine, sob juramento, afirmou que, embora elas tivessem discussões como quaisquer irmãs, Tina jamais havia sido violenta fisicamente em toda a sua vida. Após um julgamento que durou semanas e ouviu mais de 50 testemunhas, o júri, composto por 7 mulheres e 5 homens, retirou-se para deliberar. A tensão no tribunal era palpável enquanto se aguardava a decisão final. Eles deliberaram por um total de 9 horas e 28 minutos antes de retornarem com o veredito. Em maio de 2025, Richard Satchwell foi declarado culpado de assassinato por decisão unânime. Ele não demonstrou qualquer emoção ou remorso visível quando a sentença obrigatória de prisão perpétua foi proferida pelo juiz Paul McDermott.